Todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Estamos começando mais uma mesa da nossa 27ª Semana de Extensão Universitária, organizada pela PROEX e que integra a 20ª Semana de Integração Acadêmica. Meu nome é Fernanda Sabino, sou produtora cultural da Unirio e serei a moderadora do nosso encontro de hoje. Antes da gente abrir os debates, a gente vai dar início à nossa mostra cultural, que é composta por produções artísticas de grupos, coletivos e artistas de instituições de ensino e pesquisa que fazem parte do Fórum Interuniversitário de Cultura, o FIC-RJ. Essas produções foram exibidas na 2ª Conferência Interuniversitária de Cultura, realizada no ano passado e organizada pelo FIC, do qual a Unirio faz parte. Vocês podem conhecer o FIC através do site ficrj.org. Eu vou pedir para que todos fechem os microfones e as câmeras para a gente conseguir ter uma boa rodagem dos nossos vídeos, tá bom? Vamos, então, ver as nossas produções da nossa mostra cultural.
Eu gosto muito de teatro por conta que eu gosto. Tia, olha ele. Porque você sente uma coisa como uma paz, como sua mãe. O outro ouvido, os dois narizes e a boca. Ficou sangrando muito. E eu chorei. Tio, depois que nosso coração para de bater, a gente não morre? Se minha mãe morreu, morreu 2 anos, eu morreu, eu gosto muito de teatro, gosto muito da aula. Teatro, pô, foi muito bom, tipo, é um lugar de espaço, tipo, um espaço meu, que eu posso chegar, desabafar, falar o que eu quero, se expressar. Como que esse projeto nasceu? O projeto Fale Sobre Mim nasceu quando eu comecei a perceber o quanto eu podia aprender ouvindo as narrativas dos meus alunos e alunas, né? A sede que eles tinham em falar sobre suas histórias de vida. Nossos encontros aconteciam fora do horário da sala de aula, ele acontecia em caráter extracurricular. Então, a gente tinha 6 alunos envolvidos no projeto, em 2018 e em 2019. E essa pesquisa se tornou a minha pesquisa de mestrado na Unirio, no programa de pós-graduação em ensino de artes cênicas. Toda a base da dramaturgia veio a partir de questões que os próprios alunos e alunas traziam, né, sobre o que eles querem falar. Meu nome é Lucas do Santo dos Reis, eu moro em Urucânia, Paciência. Quando eu era pequeno, meu pai tinha prometido que ia ir pro evento que ia ter na escola. Aí ele não foi, tipo, por uma criança afetou muito, né? Porque eu tava olhando assim, todas as crianças com os seus pais, aí desistiu, assim. Sabe o que é desistir mesmo? Eu desisti. Aí, quando eu olhei pro lado, eu vi meu avô. Naquilo, criou uma esperança no meu peito e eu fiquei muito feliz. Meu avô é uma pessoa que foi muito importante pra mim. Porque, ele foi como um pai, ele me criava, era um amigo que, eu podia desabafar. Eu me chamo Laura, eu nasci em Nova Friburgo, que é outra cidade daqui do estado do Rio. Meu nascimento foi meio confuso. Minha mãe diz que quando eu nasci, eu não, me mexia, não chorava, não respirava, não fazia nada, era como uma criança morta. Aí os médicos entraram em pânico. Até hoje não sei o motivo de eu estar morta, de ter nascido assim. Meu nome é Wilson Juan, moro em Urucânia, Vale dos Palmares. Quando eu era criança, eu gostava de misturar tanta tinta que eu queria todas as tintas do mundo para misturar e ver se dava uma cor nova. Eu ficava fissurado nisso. Eu penso que misturando as pessoas, eu sempre teria um aprendizado novo, como eu pensava que teria uma cor nova. Então, eu misturo as pessoas e a gente cria uma história nossa. Então, cada um vai aprendendo alguma coisa, até com a história de vida do outro. Eu me chamo Anélia Britney, tenho 13 anos. Lá em casa os nomes são bem diferentes. O nome das minhas irmãs são Stephanie Onassis, Whitney Campbell, Kirsten Cameron, Vigbe Arnold e Hilary Wesley. Eu moro no Urucânia, um pouco longe da escola, que eu moro no estado do Frado. Eu gosto muito de tomar sorvete. Gosto também de ficar na praça, a gente conversa também, anda muito pelas ruas e tal. E também eu gosto porque também é tudo perto. É loja ali, loja aqui, mercado aqui, na esquina, em frente, farmácia. Então essa dramaturgia buscou ir além do que se espera enquanto estereótipo, sabe, para falar da juventude. E o trabalho com a autoficção, com as narrativas de si, eu acho que ele é capaz de trazer um sentido para quem nós somos, para o que está atravessando o nosso cotidiano agora.
Ele é capaz de fazer a gente se posicionar diante da nossa história, se reposicionar, se conhecer, se reconhecer, assumir outras posturas. Essa peça, esse trabalho que eles fizeram, foi um crescimento muito grande para eles, pessoalmente, e eu sinto também na comunidade como um todo. A comunidade, assim, abraçou o projeto, abraçou a escola, e eles se sentem, assim, gigantes. Eles conseguiram se agigantar diante de todas as dificuldades aqui que eles sofreram durante esse tempo todo. Eu não vim de família rica, não vim de um lugar chique, eu não vim de uma coisa exaltada. E aí as pessoas olham a gente lá no palco falando sobre o lugar onde a gente mora. Daí eu acho isso muito importante, se sentir representado com teatro, porque é para se expressar, né? Assistir a peça teatral Fale Sobre Mim, a primeira coisa que me tocou, o primeiro momento, foi remeter à minha infância. A minha infância na escola pública, né, que eu sou oriunda da escola pública, e as narrativas delas foram riquíssimas para mim em significados e sentidos. Essas pluralidades que eles vivenciam lá fora, eles trazem a todo tempo para a escola. O sujeito ele não é vazio, ele vem com a sua bagagem cultural, ele tem a sua bagagem social. A minha adolescência agora, né, que agora eu posso falar que eu sou adolescente. Minha adolescência está sendo boa. Ruim, pra mim foi ruim. Muito ruim, que foi uma diferença enorme, porque quando a gente é criança, a gente quer o quê? Crescer, ter aqueles pelos, essas coisas. Aí quando cresce, fica... Não, volta pra criança. É estranho por causa que às vezes a gente cresce tanto que a gente fica olhando assim, ué, eu não era desse tamanho. Aí hoje eu já tô quase encostando no teto da minha casa. Ver eles atuando, protagonizando o que é, né, viver na nossa comunidade escolar. Nesses anos todos, desde 85, que eu nunca tinha visto um brilho, não desse tamanho, nos meus alunos. E ao chegar lá, eu me emocionei muito, tá? Me emocionei muito em saber determinadas coisas do meu filho que, por mais que eu seja presente na vida dele, eu não conseguia ver isso nele, né? A escola, o ensino público, ele tem suas grandiosidades, ele tem um potencial muito grande. Só que muitas das vezes algumas pessoas não acreditam nisso, tem que acreditar. Estão tentando matar a gente, estão tentando matar as crianças que vestem esse uniforme. Estão tentando matar a escola pública. Eu queria que a pele negra não fosse aumentada em deficiência. Vocês já repararam o quanto o meu cabelo é lindo? O meu cabelo é lindo! A gente pesquisou sobre nossa ancestralidade, por exemplo, né, a relação com nossos antepassados. Que memórias são essas que eles conseguiram buscar, ouvir de uma avó, de uma bisavó, entender essa relação entre passado, presente e futuro de uma forma menos linear, né? Olhar para o passado para aprender também, né? Entender que estratégias nossos antepassados forjaram, sabe, para sobreviver. A Grada Quilomba, que é uma autora, inclusive, que a gente leu durante o processo, ela fala que quando a gente narra a própria história, quando a gente começa a escrever a nossa própria história, a gente se vê como sujeito na nossa própria história. E isso é um ato político. Teatro me ensinou muitas coisas, mas uma coisa que eu mais aprendi é sobre a diversidade, sobre a confiança em falar e o local de fala, que antigamente eu tinha medo, vamos supor isso. Eu não gostava muito de falar, às vezes até levantar na hora da sala eu não gostava, para, tipo, explicar uma resposta. Mas aí o teatro me mostrou que tem outros modos de se falar. Falar de si é também falar de um coletivo, falar
de questões políticas, sociais, culturais. Então, o teatro é capaz disso, ele é capaz de estreitar, de criar vínculo e ele acolhe. Isso é fundamental. Tivemos aí um começo bastante instigante para a nossa mesa de hoje. Acredito que, inclusive, as produções vão dialogar com alguns dos trabalhos, se não com todos os trabalhos. Vamos, então, dar início à nossa mesa de hoje com o tema Extensão Universitária no Contexto da Infância e Juventude, Desenvolvimento Social e Promoção de Direitos. Lembrando da nossa dinâmica, que cada um dos participantes terá 10 minutos de fala, e depois a gente vai abrir para as perguntas. E durante a exposição dos bolsistas, aqueles que quiserem também podem enviar as perguntas pelo chat, que a gente retoma essas perguntas ao final das apresentações. Os projetos a se apresentarem hoje são Programa Teatro em Comunidades, coordenado pela professora Marina Henriques, Nutriação, projeto de incentivo à nutrição e alimentação saudável nas comunidades, coordenado pela professora Luciana Manhães, Espaço Educativo para o Cuidado de Mãe e Bebê, coordenado pela professora Cristiane Rocha, e Ciência Política nas Escolas, coordenado pela professora Cristiane Batista. Iniciaríamos com a fala do estudante Christian Pereira dos Santos, que é bolsista do programa Teatro em Comunidades. Christian, seja bem-vindo, sinta-se à vontade para iniciar sua apresentação e você tem 10 minutos. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Christian Santos, não tem dois. Sou morador da Maré, tenho 33 anos, sou pai da Violeta e atualmente integro o programa Teatro em Comunidades. O Teatro em Comunidades já tem 11 anos, então resumindo em 10 minutos vai ser complicado, mas vamos que vamos. Primeiramente, eu vou ler a Convenção Internacional sobre Direitos da Criança de 1989, ratificada pelo Brasil em 1990, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um marco legal regulatório dos direitos humanos de criança e adolescente desse país, que reconhece que o pleno desenvolvimento da infância e da juventude depende, entre outros, do direito à educação e a processos educacionais que respeitem os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a este a liberdade da criação e acesso a fontes de cultura, sabendo-se, todavia, que a crescente violação dos direitos da criança e jovens no Brasil desenha um cenário de barbárie e que o campo da educação é apenas um dos que se encontram em situação de grande vulnerabilidade. Os moradores da Maré convivem há mais de 3 décadas com a atuação dos agentes de segurança pública que não reconhece o direito dessa população à segurança. Ao contrário, a criminaliza de modo a estabelecer um distanciamento desse contingente quando desrespeita ou usa práticas que intimidam e criam insegurança e medo no dia a dia. A lógica corrente nesses espaços é belicista, caracterizada por ações pontuais através de operações policiais marcadas por intensos confrontos armados. De um total de 84 operações da Polícia Civil entre 2017 e 2019, com horário de início e término identificados, 49 delas, ou seja, 58%, ocorrem antes do meio-dia, e 24 delas, ou seja, 29%, antes das 7 horas da manhã, coincidindo muitas vezes com o período em que os estudantes estão indo ou voltando da escola. E é nesse contexto que o Teatro Comunidade está plantado, dentro da Maré. Como eu disse, o Teatro Comunidade tem 11 anos de existência, começou em 2011, com a coordenação da professora Marina Henriques, com a parceria entre a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e a Rede da Maré. A gente está no CAM,
que é o Centro de Arte da Maré. Então, quando eu falar Unirio, vocês já sabem essa sigla. O CAM é o Centro de Arte da Maré. Lá a gente tem a oportunidade, nós licenciados da Unirio, licenciatura em Artes Cênicas, a gente tem a oportunidade de dar aula, de botar a mão na massa propriamente dito. O que dá a gente total autonomia também de expressar nosso viés artístico, mas também, sobretudo, o que a gente vai aplicar para a vida como professor, né? Existe uma dupla formação dentro do Teatro Comunidades, que é nós, licenciandos, e as pessoas que moram na Maré. Eu sempre digo que a favela tem muito a ensinar para a universidade, porque a gente parte da premissa que Paulo Freire, que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E dentro desse contexto, a gente está ali plantado, aprendendo também muito, ao invés de estar só ensinando. Eu sou oriundo da Bahia, mas estou na Maré há mais de 23 anos. Então, ter a universidade fazendo essa ponte que o Teatro Comunidades faz com a Unirio, desmistificando esse lugar também da universidade como se fosse um lugar de elite, um lugar de exceção, sabendo que favelado pode entrar naquele espaço, que aquele espaço também pertence a nós. É de suma importância. Eu acho que o Teatro Comunidade é muito feliz nisso. Desde que eu entrei no Teatro Comunidade de 2018, eu passei por vários núcleos, pelos 3 núcleos que existem. Agora existe um quarto, que eu vou falar mais para frente, que é o núcleo de criança, que também está no Centro de Arte da Maré. Os outros são no Posto de Saúde Américo Veloso, no Piscinão de Ramos, e na Arena de Cro, na Penha. Nesses 11 anos, já passaram 42 licenciandos e mais de 300 moradores da Maré pelo programa, e já foram apresentados mais ou menos 33 performances que emergiram das experiências dos licenciandos em confronto com os alunos. Assim. Essas performances foram apresentadas dentro das próprias favelas, o que é de suma importância, porque a gente traz esse retorno para a favela, né? De mostrar o que está sendo produzido, os pais, os familiares e toda a comunidade dentro e fora da favela foi apresentada. Né? Foi apresentado na Maré, na Arena de Cro, e também foi apresentado na Unirio. A gente tem um encontrão na Unirio, o que faz essa ligação, e isso é muito importante também ressaltar. Mais uma vez, desmistificando, né? Levando os estudantes, levando os alunos da Maré e das favelas para dentro da universidade, para realmente mostrar como é possível, que isso não é um caminho absurdo de se pensar. No ano de 2019 foi iniciada a turma de criança, e isso é um marco para o programa. Quem dava aula na época eram 3 licenciandos, um deles é a Juliana Targino, que é de atuação, a Camila Barro e o Gustavo Teixeira, que são de licenciatura, Gustavo já formado, já entregou o TCC, e isso foi muito importante porque trouxe esse contexto da infância, resgatando esse lugar de brincadeira, de eles poderem se expressar. A montagem deles teve a ver com isso também, todos foram super-heróis nesse momento, em 2019, e agora eu que estou dando a aula para eles em 2022. Em 2020 a gente foi interrompido, 2020 e 2021, pela pandemia, mas a gente não parou de executar o projeto continuou de forma remota, e a gente teve 2 montagens, o Tá Faltando Gente, em 2020, e o Tá Chegando Gente, em 2021, que foi um ano como se fosse um ano de retomada também desse lugar, né? Mas só agora, em 2022, a gente conseguiu voltar. Em 2019, eu dirigi o Enquanto Respirar, que foi um marco para mim e para os alunos, porque teve a ideia que veio deles, assim. Peraí, estão me ouvindo? Ah, tá me ouvindo. Eu achei que tinha saído aqui. O Enquanto Respirar surgiu da necessidade deles de confronto. Tanto eu, quanto a Tamires e quanto o Matheus, que éramos os professores, a gente viu essa necessidade de enfrentamento que só o teatro fornece, né? Isso é muito Brecht, isso é muito Augusto Boal, o teatro da possibilidade, né? De a gente poder emergir as questões sociais, mas ao mesmo tempo tentar de alguma forma também resolvê-las no palco, porque imagem é poder. E se visualizar resolvendo isso é muito importante. A gente tinha aluno preto, a gente tinha aluno gordo, a gente tinha aluno gay, a gente tinha aluno lésbica. E hoje no teatro também, no Teatro Comunidade, a gente tem pessoas trans. Então são questões que estão sempre emergindo. E o teatro é uma força potente exatamente porque ele consegue abarcar
esse conflito, né, nessa idade da adolescência, ali, no início da pré-adolescência, adolescência. E a gente tem também uma turma intergeracional em Ramos, isso é importante ressaltar, porque o que poderia ser um conflito de gerações acaba sendo as somativas, e uns ensinam aos outros, assim, isso é muito, muito importante, muito legal, assim, que acontece. Voltando ao Enquanto Respirar, pode passar o vídeo. Eu esqueci de dar o start, mas pode passar o vídeo. Não sei se vai romper o tempo. O vídeo tem 3 minutinhos, e eu posso continuar falando em cima disso. Que a gente teve poesia, e tudo isso foi muito legal porque foi trazido por eles, assim. A gente foi resolvendo muitas coisas a partir do que eles trouxeram, assim. O Teatro Comunidade é muito feliz também nisso, né? E a gente não chega lá com, eu sei mais, estamos aqui fazendo faculdade. Essa aí é a turma de crianças em 2019. Essa é a Camila Barra, ali, a professora. Foi quando iniciou. Algumas dessas crianças hoje já estão gigantes. Algumas foram para a turma de adolescentes. Outras ainda continuam na turma de criança. E aí eles trouxeram esse lugar também muito da brincadeira, né? Do contexto. Teve também a coisa da junção da música, da dança, que é muito presente no espaço dentro da favela. As fotos e o vídeo foi feito pela Josélia Frazão, importante ressaltar, a Marina colocou aí no chat também. Colocou também o link das redes sociais do Teatro Comunidades. Essa é toda a turma. E essa ideia de trazer tanto a infância quanto os adolescentes, a gente não está ali para tentar, de alguma forma, contrapor a escola, mas fazer uma soma, né? Porque essa é a proposta. Essa aqui é a turma de adolescentes, que a gente realizou em 2019. Fomos interrompidos pela pandemia, infelizmente. Estão todos bem, estão todos vivos. Várias pessoas aí tomaram rumos diferentes. Tem um que virou ator, está na Disney, inclusive na Disney Plus. E essas fotos são da Unirio, quando a gente realizou a apresentação do Enquanto Respirar. E isso foi muito, muito potente, foi incrível, assim. Porque primeiro a gente fez no Palcão Rio, isso foi muito incrível, porque é um teatro, e eles estavam muito à vontade, assim, dominando totalmente assim, ao que eles se propuseram. O que a gente teve que fazer de alguma forma ali, se a gente pode ter contribuído, é ter dado vazão a essa potencialidade que já estava ali, que é muito presente nas favelas e nas comunidades. E, para finalizar, eu digo que eu não estaria na universidade se não fosse o Teatro Comunidades ou projetos parecidos, porque essa ponte que se faz a gente que é da favela acreditar piamente que é possível, sim, favelado, preto, fazer faculdade e a gente dominar esses espaços que são nossos por direitos. Essas são as fotos da Josélia. Muito obrigado, gente. Uma ótima tarde a todos. Obrigado, Christian, pelo seu relato, trazer para a gente essa experiência tão forte, tão relevante, que é o Teatro em Comunidades, e reforçando o convite que na quinta-feira nós teremos a exibição do documentário produzido pelo NIS, o Núcleo de Imagem e Som, às 18 horas, na tenda do CLA, sobre o projeto Teatro em Comunidades. Então, a gente espera vocês nessa atividade presencial que faz parte da nossa semana. Bom, vamos passar então para o nosso próximo relato. Teremos agora a fala da aluna Luana Lima de Mesquita, bolsista do projeto Nutriação. Luana, seja bem-vinda, sinta-se à vontade para iniciar a sua apresentação. Você também tem 10 minutos. Boa tarde. Estão me ouvindo direitinho? Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Luana Mesquita, sou aluna de nutrição pela Unirio do curso integral e aluna bolsista do projeto de extensão Nutriação, projeto de incentivo à nutrição e alimentação saudável nas comunidades, o qual é coordenado pela professora doutora Luciana Manhães, professora adjunta do Departamento de Nutrição Fundamental da Escola de Nutrição da Unirio. Atualmente, o Nutriação é composto por 15 integrantes em sua equipe, tendo a professora Luciana como coordenadora e 14 discentes da Escola de Nutrição,
de ambos os turnos, integral e noturno. Comigo, como bolsista de extensão, 2 alunas bolsistas BIA e 11 alunos voluntários. Bom, falando um pouquinho do projeto, ele foi criado e está ativo desde 2018. E todo o seu princípio e objetivo é baseado na aplicabilidade da educação alimentar e nutricional como ferramenta estratégica para a promoção da saúde e da construção de melhores hábitos alimentares durante a infância, principalmente com crianças em idade pré-escolar e escolar. Então, para a gente entender um pouquinho realmente sobre o nosso objetivo da EAN na prática de melhores hábitos alimentares saudáveis, a gente pode citar o próprio Programa Nacional de Alimentação Escolar, que ele coloca a EAN e seu objetivo, né, como contribuinte na garantia da segurança alimentar e nutricional e no direito humano à alimentação adequada, que é um direito garantido, né, pelo artigo 25º da Declaração dos Direitos Humanos. Então, esse incentivo a uma alimentação mais saudável através da EAN, ele deve ser inserido gradualmente desde os primeiros ciclos da vida de um indivíduo, pois assim torna mais viável realmente uma alimentação mais segura, com maior consumo de alimentos in natura e minimamente processados, por exemplo, como frutas, verduras, grãos integrais e hortaliças, e, consequentemente, uma redução do consumo de alimentos do tipo ultraprocessados, que são os refrigerantes, doces, salgadinhos, que infelizmente são frequentemente consumidos, né, pelo público infantil, e que são ricos em aditivos alimentares, que acabam contribuindo diretamente para o maior risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes e até mesmo obesidade. Então, a partir da EAN, a gente realiza nossas práticas e ações de forma presencial e virtual. De forma presencial, a gente procura atuar em instituições que visam realmente pelo suporte a crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, nesse ano a gente começou nossas atividades em uma creche filantrópica situada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde estão matriculados 138 alunos, distribuídos em 6 turmas, que vai desde o berçário até o pré-2, com idades entre 1 ano e meio e 6 anos e meio. Então, lá a gente consegue realizar a aferição das medidas antropométricas desses alunos, então a gente consegue coletar e tabelar os dados de peso e altura de cada uma das crianças, e a partir desses dados tabelados, a gente consegue realizar uma análise do estado nutricional de cada um. Então, para isso a gente utiliza os programas da Organização Mundial da Saúde, que é o ANTRO e ANTRO Plus, e nele, a partir desses dados, a gente consegue ter acesso à curva de crescimento infantil de cada aluno, e a partir disso a gente consegue realizar um comparativo realmente do estado nutricional de cada criança. Lá a gente também realiza atividades educativas com as crianças, então os integrantes do projeto já realizaram, por exemplo, a criação de um vídeo lúdico educativo, junto com uma história com fantoche, sobre alguns grupos alimentares, como as frutas, por exemplo. Então, a gente realmente explicou para as crianças de onde as frutas vêm, quais são suas vitaminas presentes, o porquê o consumo delas é importante para a gente, para o nosso futuro. E a gente conseguiu oferecer para eles também a possibilidade de uma experiência sensorial com as frutas que foram apresentadas nessa atividade. Então, a gente desceu com eles para o refeitório da própria instituição, e lá a gente conseguiu realizar essa atividade mais prática. Então, as crianças puderam ter o contato direto com os alimentos que foram apresentados em sala, então eles conseguiram realmente explorar, tocar, sentir o cheiro, e as crianças que se sentiram à vontade, elas conseguiram experimentar também. E a partir disso, a gente ofereceu para eles uma escala hedônica facial, que está até nesse slide também, e eles conseguiram mostrar para a gente se gostaram ou não das frutas, então foi uma experiência bem bacana. A gente também já participou de reuniões de pais responsáveis nessa instituição, onde a gente realizou palestras sobre o impacto realmente e os benefícios da alimentação saudável durante a infância. A gente explicou também para os pais como se realiza a interpretação das curvas, né, de crescimento infantil, porque acaba sendo um conhecimento muito benéfico para eles, porque as curvas estão presentes, né, estão contidas na carteira de vacinação das crianças. Então, ter uma breve noção sobre o que aquilo ali explica, o que a curva significa, é de suma relevância. E a gente acabou tendo um feedback muito positivo também na reunião, porque a reunião foi seguinte da atividade com as frutas, então os pais comunicaram com a gente que as crianças chegaram falando das frutas e que conheceram, que gostaram, então foi bem bacana essa atividade.
E a gente trabalha também com a parte virtual. A gente começou esse trabalho pela pandemia, né, com o início da Covid-19, a gente precisou alterar a nossa forma de atividade visando a EAN. Então, a gente criou nossa página do Instagram, que é @nutriçãounirio, e está ativa até hoje. E todo o gerenciamento diário e compartilhamento de posts é feito pelos próprios discentes integrantes do projeto. Então, lá a gente consegue compartilhar informações verídicas, né, e educativas, informativas realmente sobre a alimentação infantil. E a gente espera que esse conteúdo chegue aos pais e responsáveis de crianças para que eles consigam ter um acesso mais fácil a um conteúdo de qualidade, né? Pois é só abrir realmente ali o celular, rede social, e são posts bem lúdicos, em formato de carrossel, reels e stories. A gente busca realmente explorar todas as ferramentas disponíveis na rede social para que a gente consiga ter o maior alcance possível. Então, a gente consegue perceber que as práticas de educação alimentar, elas se inserem como um instrumento realmente fundamental na infância para a construção desses hábitos alimentares mais saudáveis, porque o indivíduo, quando, desde os primeiros momentos de vida, ele tem acesso a uma alimentação segura, de qualidade, rica em vitaminas, minerais, proteínas, enfim, realmente baseada em alimentos in natura minimamente processados, eles têm mais chance de se tornarem adultos mais saudáveis, mais sadios, com menos risco, né, de doenças cardiovasculares e, principalmente, muito importante, conscientes nas escolhas alimentares. Então, realmente, ter consciência do que se come, do que está naquele prato, de onde vem o alimento. Então, realmente é um instrumento fundamental para essa construção de melhores hábitos alimentares. A gente, com o nosso trabalho, a gente espera realmente que as crianças que nós alcançamos, elas construam bons hábitos alimentares e que os responsáveis, através do perfil da nossa rede social, aprendam de que maneira eles podem contribuir para que essa construção seja possível, seja segura e seja realmente uma coisa fácil de lidar, né? Porque a alimentação é muito importante, não existe saúde sem uma alimentação adequada, então a gente acredita realmente que a gente, utilizando a extensão para colaborar para essa construção, a gente acaba impactando positivamente na sociedade, né, com a promoção de direitos durante a infância e em todo o ciclo da vida, visto que a saúde e a alimentação adequada são direitos nossos. Então, eu agradeço desde já. Eu deixei nesse slide, na parte inferior, o contato com o nosso projeto por e-mail, o e-mail da minha coordenadora e meu e-mail institucional. Eu vou deixar também no chat o link do nosso Instagram, para quem quiser lá dar uma olhada. Muito obrigada. Obrigada, Luana. Pontualíssima na gestão do tempo. Agradeço pela exposição, por trazer para a gente essa experiência voltada para a alimentação saudável, autonomia alimentar. Agradecemos a sua colaboração aqui nessa tarde. Obrigada. Em breve a gente bate um papo. Vamos passar agora para a próxima apresentação, trazendo a bolsista Lívia Azevedo, do projeto Espaço Educativo para o Cuidado de Mãe e Bebê. Lívia, seja bem-vinda, sinta-se à vontade para iniciar sua apresentação, você tem 10 minutos. Então, boa tarde, meu nome é Lívia Azevedo, né? Sou bolsista do projeto de extensão Espaço para Cuidado Mãe e Bebê e sou aluna de graduação do curso de enfermagem. Bom, o nosso projeto de extensão, ele conta com os docentes responsáveis, que é a professora doutora Cristiane Rocha, professora doutora Leila da Silva e a professora doutora Inês dos Santos. E por mim, né, Lívia Azevedo como bolsista e a Isabela também. A gente fez uma seleção recente nessa semana e agora a gente conta com 7 integrantes, sendo 3 voluntários, 2 bolsistas do projeto e 2 bolsistas BIA. Bom, nosso projeto, ele nasceu desde 2010, né? E ele se mantém até os dias atuais. Bom, um pouco do histórico, né? Em 1996, a professora Leila Rangel, ela realizou um curso de humanização nas maternidades e casas de parto no Japão. E daí ela percebeu que era preciso resgatar um novo a partir do antigo, principalmente quando a gente pensa em práticas milenares e no cuidado à atenção primária à saúde. Porque no Japão ela percebeu que os cuidados relacionados à mulher no pós-parto, ao aleitamento materno, ao recém-nascido, é um cuidado voltado para a atenção primária à saúde e um cuidado voltado para o autocuidado.
E quando a gente se depara na maternidade do HUGG com realidades socioeconômicas diferentes, principalmente adolescentes, mães, mulheres que têm uma realidade socioeconômica desfavorecida, devido à falta de instrução, elas acabam voltando precocemente para essa maternidade, seja por uma nova gravidez, ou seja por uma infecção puerperal ou neonatal. Então, essa falta de instrução, né, essa falta de autocuidado foi o que inspirou, né, a realização do nosso projeto. E aí, no Japão, os enfermeiros obstétricos, eles criam seu material educativo. E quando a professora Leila Rangel, ela retorna para o Brasil, ela tenta aplicar isso aqui na nossa faculdade. E aí, na disciplina de cuidado ao recém-nato, os alunos, eles começaram a confeccionar jogos educativos para trabalhar com essas mulheres. Devido à ausência de um espaço específico para ser realizado, acabou sendo realizado nos leitos, né, individualmente. E aí, no ano de 2009, a gente concorreu ao projeto Follow Up do governo japonês para montarmos uma sala denominada Espaço Educativo para o Cuidado de Mãe e Bebê. Daí nasceu o projeto que se mantém até hoje. E esse espaço foi muito importante, porque nesse espaço os bolsistas e os alunos da universidade, eles têm esse espaço para debater casos, para compartilhar experiências. E dentre as práticas aprendidas no Japão, possíveis de ser desenvolvidas na maternidade do HUGG, foram o banho de ofurô e o acolhimento das puérperas com os problemas das mamas. É muito importante esse período do puerpério, porque nesse período ele é cercado de ritos, de mitos, de crenças, de culturas, e é um período de estreitamento de laço, entre o profissional, essa cliente e a família. Então, esse período cheio de ritos, de crenças, de culturas trazidas pela mãe, de gerações, elas não podem ser desvalorizadas, né? A gente tem que respeitar e tem que saber lidar com essas culturas, juntando ela com a ciência. Então, na prática, a gente acaba vendo algumas ausências de instrução, de conhecimento, né? Como, por exemplo, a mulher no pós-parto, ela não realiza a higiene corporal corretamente, ou ela deixa, né, o aleitamento materno muito precoce, devido a essa falta de conhecimento. Então, é muito importante esse projeto, porque ele agrega essa cultura da população com conhecimento científico, tentando trabalhar isso da melhor forma possível, sem causar efeitos deletérios, né, à saúde do recém-nato. E um objetivo geral do nosso projeto é implementar as ações de enfermagem com vista a fortalecer o apego mãe-bebê-família, aumentando o aumento da competência da mulher para o seu autocuidado no período puerperal e cuidado do filho recém-nascido. As atividades que a gente desenvolve da mulher no pós-parto, métodos contraceptivos, cuidado com as mamas puerperais, cuidados primários com recém-nascido, né, no aleitamento materno, nos testes de pezinho, na vacinação, higiene e vestimenta, e também consultas individualizadas para o cuidado com as mamas puerperais e cuidados com recém-nascido, com a aplicabilidade da teoria do cuidado cultural. Ou seja, o enfermeiro, ele tem que saber a cultura daquela mulher, ele tem que entender essa cultura, como essa cultura interfere na saúde, nos cuidados com o recém-nascido. E através desse conhecimento das principais práticas culturais, valorizando-as ele pode trabalhar junto com a família, junto com a comunidade, tentando desmistificar assuntos que não são abordados e, através dessa desmistificação, conseguir, né, ajudar na saúde do recém-nascido, promovendo essa saúde do recém-nascido através do conhecimento, né, da mãe, instruindo a mãe sobre essas ações, sobre esse conhecimento que, às vezes, é muito pouco acessível. E uma das ações que a gente desenvolve no nosso projeto, além da maternidade, são ações sociais, que elas são realizadas em escolas, em outros espaços, instituições que a gente tem um quantitativo de mulheres, de meninas, que a gente entende que a saúde da mulher ela engloba diversos assuntos fundamentais, que precisam de uma prevenção e de um bem-estar da população feminina. Principalmente porque hoje, na contemporaneidade, a gente vê um grande aumento da gestação na adolescência, das infecções sexualmente transmissíveis e da violência sexual. Então, a gente tem que debater isso nas escolas, nesses espaços públicos, porque eles não podem ser um tabu.
E com a ajuda do Instituto Nelson Carneiro, a gente vem desenvolvendo essas ações nas escolas, com materiais educativos, com figuras, manequins, alto-falantes e sorteio de brindes, que estimulam a mulher a realizar a higiene corporal corretamente, instruem ela sobre os métodos contraceptivos, sobre o que fazer, o que é a violência sexual, e principalmente instruem elas a conhecer o seu corpo, né? Se autoconhecer. Então, essas ações sociais, elas são de fundamental importância para a promoção e prevenção da saúde feminina. Bom, durante a pandemia, a gente também migrou para o Instagram, né? E a gente vem realizando os posts no Instagram, como a professora Cristiane, né, nossa diretora, ela fala, que no Instagram a gente divulga pílulas de conhecimento, né? A gente coloca uma amostra, e com essa amostra a gente visa alcançar o maior público possível, com uma linguagem popular, sem um preciosismo científico. A gente tenta englobar o máximo de pessoas possíveis para que esse conteúdo possa atender as mães, os alunos também da graduação. Então, a gente publica informações sobre a mulher, sobre a saúde da mulher e também sobre a saúde do recém-nascido, do bebê. Bom, esse aqui é o nosso Instagram, né? Desde já fazendo a publicidade, pedir para vocês seguirem. E no nosso Instagram vocês também podem ter acesso ao nosso blog. No link, né, na bio, a gente tem um acesso ao blog. Esse blog, ele incorpora melhor o texto, né? Tem um texto melhor sobre as publicações que a gente faz no Instagram. Então, os posts que a gente tem lá, de forma resumida, de forma sucinta, de forma fácil da pessoa ler, né, em qualquer momento do dia, ele pode ser melhor entendido, melhor compreendido num texto que a gente publica no blog. Então, a gente realiza essas ações, a gente tem um blog, a gente tem um Instagram, porque no projeto, a gente parte do pressuposto que uma das melhores formas de prevenção é disponibilizar conhecimento. É disponibilizar conhecimento para aquela pessoa que ela não tem. Então, o conhecimento gera a prevenção, e a gente trabalha com isso. Então, a gente gosta de agradecer pela atenção, né? E sigam a gente no Instagram, a gente está vindo com novas possibilidades, ideias novas em 2023, buscando atingir o máximo de pessoas possíveis e levando esse conteúdo para as mulheres, né? Porque a saúde da mulher é importante. Obrigada. Obrigada, Lívia, pela apresentação, trazer para a gente mais uma experiência super rica de projeto de extensão aqui da Unirio, né? E dessa vez trazendo o contexto da infância vinculado à questão da saúde materna também, né? Parto, pós-parto, o contexto familiar, né? Um assunto também que muitas vezes fica em segundo plano, né? Em algumas políticas públicas, enfim. Então, bem legal você ter trazido para a gente. Obrigada pelo seu relato. Eu que agradeço. Muito obrigada. Então, nosso próximo projeto a se apresentar é o Ciência Política nas Escolas, com o bolsista Vitor Barbosa Freitas. Vitor, seja bem-vindo, fique à vontade, pode iniciar a sua apresentação, você tem 10 minutos. Ok, um minutinho. Todos estão vendo? Sim. Ok. Boa tarde a todos, eu sou o Vitor, sou bolsista do projeto Ciência Política nas Escolas, que é um projeto da Escola de Ciência Política, né, do Departamento de Estudos Políticos. O projeto ele é coordenado pelo professor André Coelho e pela professora Cristiane Batista, e tem como vice-coordenador o professor Fernando Quintana. Então, o projeto ele surgiu em 2015, ali pós-eleição da presidente Dilma Rousseff, reeleição, e já nessa época já estava se desenhando o esquema para impeachmentá-la. E nesse período, o interesse das pessoas pela política, principalmente pelos mais jovens, aumentou bastante. E os professores e os alunos de ciência política na época entenderam que eles podiam contribuir com esse debate, espalhando um pouco do conhecimento, né, adquirido ali na universidade, para aqueles que não têm acesso. Então, o projeto surgiu com o objetivo de discutir essas temáticas políticas
de forma didática e acessível para os jovens das escolas públicas. A escolha justamente das escolas públicas foi justamente por nós do projeto entendermos que a universidade pública aqui no Brasil tem um papel de desconstruir os processos de exclusão social, que impedem que muitos dos grupos sociais menos privilegiados se coloquem de uma forma autônoma e proativa na nossa realidade social. E, ao mesmo tempo, assim, da mesma forma, a universidade tem que criar laços com as escolas públicas. Esse é o primeiro passo assim, para seguir o desenvolvimento de uma educação entendida como um bem público e como um direito social. E nós, como cientistas políticos, entendemos que a educação política permite uma geração e uma difusão de saberes que fortalecem os valores democráticos, né? Então, nós atuamos nas escolas públicas mais ou menos com... assim, o nosso objetivo justamente é espalhar o entendimento político, e para os alunos, como muitos de nós vamos seguir carreira de discência também, a gente adquire alguma experiência em sala de aula, e também divulga um pouco sobre a ciência política, que é uma área muito desconhecida para grande parte da população. Por isso, nós apresentamos um material didático que foi elaborado com alguns textos sobre os principais temas e os atores envolvidos na política nacional e internacional, e desenvolvemos uma série de atividades pedagógicas nessas escolas de rede pública. Então, nós ensinamos coisas básicas da política mesmo, como para que serve tal candidato, como funciona o voto, como funcionam as urnas. A gente também produzia atividades e palestras que duravam mais ou menos 1 hora e meia, e mini-cursos com emissão de certificado e oficinas com atividades socioeducativas que eram relacionadas aos temas dos materiais didáticos. Nós tínhamos como comunidades envolvidas os docentes e os discentes das escolas, da Escola de Ciência Política da Unirio e das escolas de rede pública do Rio de Janeiro. Era bem... Às vezes nós procurávamos o contato, às vezes eles procuravam, a gente sempre combinava para que fosse o melhor possível para os dois. Geralmente os professores de ciências sociais eram os que eram mais interessados por contatar o projeto. Mas aí chegou a pandemia, né? E como todo mundo, a gente teve que se adaptar, mas a gente não queria pausar o projeto, até porque 2020 era ano de eleição e a gente via como um ano muito importante, principalmente para o Rio de Janeiro. Então, nós elaboramos, na nossa adaptação, a gente migrou para as redes sociais. Depois eu vou deixar o link, nosso Linktree, nos comentários. Então, nós elaboramos uma série de videoaulas com material didático e divulgamos elas de forma online no Instagram e no Facebook. Fizemos algumas entrevistas com pessoas de escola pública que participaram do nosso projeto, e nós atualmente estamos trabalhando numa volta a frequentar essas escolas ao presencial. Esse processo das redes sociais acabou afastando um pouco a gente das escolas, mas ao mesmo tempo também expandiu bastante nossos contatos e nosso alcance. Tanto que nós fomos até chamados para fazer palestra online, obviamente, de forma remota, em colégios de São Paulo. Então, teve essa vantagem. Nós também fizemos parcerias com páginas grandes que trouxeram uma visibilidade maior para o projeto. A gente até tentou fazer uma volta ao presencial esse ano, visitar uma escola, só que na mesma época teve um pequeno aumento ali no número de casos de Covid, e um dos nossos coordenadores, inclusive, pegou Covid. Então, a gente preferiu adiar um pouco, mas aí mais perto das eleições também, os próprios colégios ficaram um pouco receosos por casos de violência política, enfim. Não queriam arriscar, porque estava todo mundo muito alerta, e eles ficaram meio receosos.
porém a gente está planejando voltar. Durante o período remoto, nós tivemos algumas dificuldades, porque ninguém tinha experiência em gravar vídeo, em editar, em fazer post, em fazer design, nada. Mas acabou dando tudo certo no final. E é isso, planejamos esse ano voltar às atividades, porque a gente acredita que é muito importante, principalmente entre os jovens, entenderem a política, porque, enfim, nós estamos em um período em que muita gente está desacreditada, mas não tem como fugir, tudo é política, viver é política. É isso, obrigado por ouvirem. Obrigada, Vitor, pela apresentação. Com a sua fala, a gente encerra os relatos, né, de todos os grupos que estão aqui hoje, de todos os projetos. E eu queria, antes de abrir para a pergunta, deixar aqui os meus parabéns para os bolsistas, porque todos fizeram uma apresentação de muita excelência e domínio do tema, nitidamente envolvidos nos projetos. Então, queria parabenizar aqui de antemão as apresentações dos alunos e também dos professores envolvidos, obviamente, no trabalho juntamente com eles, né? E aí eu quero saber se tem... E outra observação, antes de abrir mesmo para as perguntas, que é interessante que com as 4 apresentações, de alguma maneira, a gente conseguiu passar por todas as etapas, né, da infância e juventude, ou quase todas, porque a gente teve apresentação de trabalhos, né, dos bebês com as mães, passando pela fase da introdução alimentar, o conhecimento dos alimentos, e depois trabalhos já com a juventude, o teatro em comunidades, o ciência política nas escolas, que pegam uma faixa etária um pouquinho mais adiante. Então, foram trabalhos bem representativos nesse sentido. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de colocar alguma questão de um projeto para o outro, por exemplo? Não sei se ficou alguma curiosidade entre os participantes dos projetos. Cristiane? Poderia falar? Claro, fica à vontade. Eu queria primeiro parabenizar os alunos, né? Foram apresentações belíssimas, fiquei muito feliz de estar essa tarde, né? Como diretora da escola, a gente está assim, com muitas atribulações aqui para poder resolver, mas eu achei que era importante estar aqui junto com Lívia, que é minha bolsista, e também essa mesa, que é muito importante a gente ver a atuação da universidade dentro das comunidades, né? Eu achei lindo o trabalho, né, do Christian, a gente vê também a preocupação com a nutrição. Então, assim, como a universidade é potente nesses espaços, e assim, isso me dá uma alegria, eu fico vendo cada vez mais apaixonada pela universidade. Então, assim, eu amo o que eu faço e trabalho aqui com muita felicidade, porque eu acho que a gente faz a diferença nessas comunidades, na vida das pessoas. A Lívia, ela destacou no nosso projeto, né, muito a nossa questão do cuidado com a mulher, mas que vai desde antes da gravidez, né? Então, assim, a nossa preocupação de ir nas escolas e de falar com as meninas é justamente para que elas possam prevenir essa gestação não planejada, em que tem um impacto importantíssimo na vida delas, né? Para que elas possam não viver a violência, para que elas possam conseguir melhorar a sua vida, poder trabalhar, poder estudar. Então, a gente levanta essa autoestima também delas nesse projeto. A gente fala dessas possibilidades, que a universidade é delas, que elas podem chegar lá. Então, tudo isso, até que Christian falou, né, que na comunidade, às vezes, eles pensam que é um lugar distante, que é um lugar que não é para eles, que o teatro conseguiu mostrar que não é bem assim, e a gente também tenta nas escolas públicas fazer esse trabalho de valorização, de autoestima e de prevenção de uma gravidez precoce, né, que dificulta tanto a vida dessas meninas. Então, assim, nossa, fiquei muito feliz de estar aqui de tarde, parabéns a todos os projetos, e a gente tem que continuar e lutar pela universidade pública, porque a gente faz a diferença de verdade, viu? Parabéns. Parabéns pela sua também condução. Muito obrigada. A gente que trabalha com a extensão e vive isso todos os dias, a gente sempre se surpreende positivamente, fica encantado com aquilo que a gente vai vendo nas apresentações. Então, é muito gratificante mesmo.
Vi que a Luciana abriu a câmera. Quer falar, Luciana? Olá, boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos. Então, eu queria compartilhar um pouco do que a Cris compartilhou aqui. Assim, eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento com outros projetos, com outras ideias, mas que, na verdade, convergem para a mesma coisa, né? Eu posso confessar aqui que eu sou docente já há uns 15 anos e há uns 10 anos eu sempre trabalhei na pesquisa, um pouco afastada da extensão. E há uns 4 anos eu me desafiei e comecei a tatear, e assim, posso dizer que nessa caminhada aí de 4 anos eu tenho me apaixonado, os meus alunos que estão aqui na sala sabem disso, e eu fico muito grata, na verdade, do que a gente recebe de volta, né? A extensão tem aquela coisa de você devolver à sociedade aquilo que a gente produz internamente. Eu converso muito com os meus alunos sobre traduzir o conhecimento que a gente adquire, que a gente vive envolvido aqui numa linguagem fácil para a população. E não tem nada que me deixa mais feliz quando a gente vai lá e executa uma ação, ou quando a gente pensa em alguma coisa para o Instagram e a gente vê o feedback, sabe? Quando eu escuto um pai conversando que o filho chegou em casa e ele pediu para comprar fruta, que ele nunca tinha provado tal fruta, a gente já teve esses relatos, e a gente oportunizou isso. E eu fico pensando assim, a extensão disso, sabe? Ele vai acompanhar essa experiência para o resto da vida dele, isso vai gerar impacto. E eu fico pensando que a gente, enquanto universidade, tentando de alguma maneira construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, trazer da universidade, depositar na sociedade alguma coisa que vai mudar, que vai fazer a diferença. E aí, assim, eu sou muito suspeita para falar. Eu queria agradecer a extensão por ter convidado Nutriação para estar aqui. Em nome da minha aluna, Luana, que está aqui, que é brilhante. Amo os meus alunos, a forma como eles são apaixonados pelo projeto, como eles se dedicam, como eles trabalham incansavelmente. Peço eles diversas ações ao mesmo tempo e eles vão lá de cabeça para entregar o melhor para essas pessoas, para falar de nutrição com amor, para contribuir com o desenvolvimento da saúde. Assim, aquilo que ela explicou, né? A gente trabalha com criança, mas a gente entende que o impacto daquilo que a gente produz e deposita neles vai se estender pelo futuro, pela sua adolescência, fase adulta, até idoso. Então, é isso, eu estou muito feliz pela iniciativa, pelo tema da mesa. Assim, acho que a extensão foi muito feliz em combinar, sabe, isso. E aí, quando eu cheguei aqui nos outros projetos, eu vi, nossa, a universidade é muito viva, porque assim, ela consegue falar dessa temática de N formas diferentes, ela consegue impactar a sociedade por viés completamente diferentes, mas convergindo para a mesma situação. Então, estou feliz pela Proesc, quero deixar aqui o agradecimento, quero dizer que sou feliz com os colegas que estão aqui, que atuam de outra forma, mas a gente atua junto no mesmo sentido, e é isso. Muito obrigada, parabéns, Luana, parabéns a todos os outros docentes e alunos que estão aqui, que apresentaram brilhantemente. Parabéns a todo mundo. Obrigada, Luciana. Agora eu estou vendo a carinha da Marina ali. Quer falar, Marina? Eu quero, vou ser bem breve, queria parabenizar a iniciativa, né? Parabenizar os estudantes que falaram, também os demais projetos, né? É muito legal quando a gente vê uma mesa que é interdisciplinar, a gente conhece as outras áreas, e reforçar, assim como os colegas, né, a importância da extensão universitária, ainda mais nesse momento tão difícil, né, de conjuntura política que a gente vive, né? Essa relação da universidade com a sociedade é fundamental, né? Não apenas para os nossos estudantes, né? Como o Christian, queridíssimo, que já está há um tanto tempo, né? Acho que a formação dele como professor está totalmente atravessada pela extensão, mas também, especialmente, as pessoas que participam das ações lá fora, né? Os mareenses, as crianças, os adolescentes, os adultos, que são, né, a rigor, aquelas pessoas que estão sendo mais atingidas por todas essas perversidades que a gente vive. Então, é isso, assim, que a extensão tenha força, cada vez mais força e apoio, né, institucional, né, inclusive apoio das outras pró-reitorias, tá? Era isso. Obrigada. Obrigada, Marina. Eu acho que uma outra coisa que fica evidente aqui, que eu posso estar enganada, mas eu imagino que isso não seja o senso comum, é de que a infância e a juventude são etapas em que o ser humano está muito vulnerável, são, por natureza, vulneráveis, né? E demandam cuidado, política pública,
apoio, rede de apoio, né? Precisa de toda uma estrutura social para que, desde a primeira infância, desde o nascimento, desde a gestação, né, para que esse ser humano venha a estar em sociedade da maneira mais segura possível. E a gente vê que muitas vezes essa lógica se inverte. Quantas crianças estão em vulnerabilidade, estão em insegurança alimentar, né? A Luciana trouxe o projeto aí de alimentação. Então, estão submetidas a contextos de violência, né, fora da escola. Então, eu acho que os projetos, eles, de alguma maneira, eles acabam por fortalecer essa necessidade de se resguardar, né, as crianças e os adolescentes. Isso é muito legal. A nossa coordenadora de cultura, Ana Carolina Carpintero, tem algumas considerações também e uma pergunta para os projetos. Nossa, de novo, parabenizar, assim, e parabenizar os bolsistas que falaram muito bem, com muita segurança, assim, fico muito feliz de ver vocês. E um ponto que eu achei, tem muitos pontos, né, em comum nos 4 projetos, mas um que me ressaltou e que eu acho muito importante é a escuta, né? Então, eu queria fazer essa pergunta para os 4 bolsistas que apresentaram, e aí, se vocês quiserem falar, o que vocês quiserem falar, vocês ficam à vontade. Mas quando a gente pensa em infância, a gente pensa a criança ali num lugar de tutelada, né? Então, que o adulto vai saber o que é melhor para ela sempre. E é claro, né? A criança está aprendendo, então precisa ser conduzida, né? Em inúmeras maneiras. Mas o que eu achei importante é que vocês trouxeram essa questão da escuta. Então, na nutrição, saber o que os alunos acharam daquelas frutas, né, na parte da enfermagem, o respeito que a Lívia falou, que é importante ter com as crenças das mães sobre o puerpério, sobre o cuidado com o bebê. Então, sim, você passar as informações, passar, né, o que a ciência recomenda, mas ouvir e respeitar também os processos. O teatro em comunidade também construir junto, a partir das vivências dos estudantes. A política na escola também, claro, tem aquela troca ali. Então, eu queria saber de vocês, como é que é esse papel da escuta e como é que vocês percebem isso, né, ao tratar com crianças e jovens? Então, no nosso projeto, a gente não trabalha só com a mãe, né? A gente trabalha com essas adolescentes nas escolas e a gente acaba escutando também, né, a experiência deles, as dúvidas, porque surgem muitas dúvidas. Então, é muito importante ter esse trabalho de escuta, porque é escutando a população que a gente vai acabar identificando as principais questões, os principais problemas que a gente pode trabalhar futuramente, né? Então, a escuta para a enfermagem é de fundamental importância, né? A gente tem que conhecer, tem que escutar o cliente, o paciente, e isso tudo e não só, tipo, para consulta. A escuta é muito importante para determinar políticas públicas e também para determinar prioridades e organizar o trabalho da enfermagem. E dentro do projeto a gente faz isso, tanto escutando as mães, né, tirando as principais dúvidas, tentando conciliar essa parte da cultura, né, com a ciência, porque o aluno dentro do nosso projeto, ele aprende tanto a cuidar da mãe, né, dessa mulher antes e após esse parto, e também do recém-nascido, mas ele também aprende um conteúdo mais individualizado, no sentido de que ele aprende a respeitar esse conhecimento socioeconômico, sociocultural dessa pessoa. Então, é muito importante se escuta e dentro do projeto a gente trabalha muito. Eu posso falar agora? Pode sim. No nosso projeto, a gente realmente valoriza muito o que a própria criança tem a dizer para a gente, porque, como eu disse na apresentação, a gente acaba trabalhando com a criança e com os pais também, mais diretamente, mas a gente leva muito em conta o que elas têm para nos oferecer, porque a partir disso a gente consegue realmente construir as nossas ações, ver o que a gente precisa explorar naquelas crianças ali. A própria questão das frutas, né, como eu apresentei e a Ana Carolina falou, a gente conseguiu ofertar para elas uma escala hedônica facial, então elas puderam realmente mostrar para a gente qual fruta elas gostaram, qual elas não gostaram, puderam falar para a gente também quais frutas elas nunca tinham experimentado, ou tipo, ai tia, eu nunca experimentei essa fruta, como é que é? Azeda, doce? Então eles conseguem dar esse feedback para a gente, e a partir disso a gente consegue realmente trazer atividades mais interessantes para eles, né? Ouvir realmente o que eles têm para falar
e realmente explorar esse lado deles, assim. Eu acho muito importante a gente dar voz às crianças, porque não adianta também só ouvir os responsáveis, enfim, eu acho que eles têm muito para oferecer para a gente, para contribuir com a gente como sociedade, então a gente valoriza realmente bastante o que eles têm para nos oferecer. Posso falar do Teatro Comunidades. Tudo que a gente constrói tem a ver com escuta. Como eu disse na minha fala sobre saber mais ou saber menos, que é uma fala muito famosa do Paulo Freire, a gente não vai para lá achando que a gente vai ensinar alguma coisa para as crianças. Muito pelo contrário, né? Elas têm muito mais a ensinar. Acho que tem muita coisa da brincadeira do palhaço, né? Que o palhaço ele não é virtuoso, ele não busca ser virtuoso, ele não faz algo pensando em maldade ou bondade, ele faz porque faz. E acho que a criança tem muito isso, os adolescentes também, porque nessa fase que está ebulindo ali todo o ódio social, toda aquela questão da raiva suprimida. E o teatro é muito feliz nisso, né? De dar essa vazão sem pré-julgamentos. E a escuta do que eles estão trazendo é o que faz a beleza do projeto acontecer. Acho que faz o projeto ser tão incrível. É exatamente que tudo que a gente faz parte da escuta, tanto da criança quanto do adolescente. Em relação à ciência política nas escolas, a gente lida mais com adolescentes, mas também é extremamente importante, porque, como eu disse no objetivo, um dos objetivos do projeto é justamente ter esse diálogo com esses estudantes sobre política, que é um assunto que não é interessante para todos, principalmente na adolescência, muita gente não gosta. Então, é importante a gente ouvir, sabe, do que eles se interessam, quais são as dúvidas, porque a gente está vindo de uma faculdade, sabe, do ensino superior com olhar acadêmico sobre isso e está tentando transmitir esse conhecimento para alunos de ensino médio, pessoas que às vezes não têm o menor interesse. Então é muito importante um diálogo para que essa comunicação aconteça, para que aconteça essa ligação entre o projeto e essas escolas, né? Mais alguma questão dos participantes? Fernanda, se você me permite, queria fazer uma última colocação sobre isso, uma coisa assim que eu acho incrível, quando a gente fala de extensão, né, a gente quer de alguma forma contribuir com a sociedade, mas existe uma outra fala assim em torno da extensão que eu acho super importante, que é o quanto o que a gente deposita no aluno, né, o quanto fica para o aluno da atuação dele na extensão. Isso tem tudo a ver com a curricularização da extensão, enfim. E aí, uma coisa que eu acho incrível é quando a gente consegue, de fato, ensinar os nossos alunos a fazer essa escuta. E quando eu vou com eles para o campo, e aí a gente já sabe o que a gente vai fazer e tal, mas eu fico muito observando assim, o posicionamento deles, como eles vão atuar e o que eles vão fazer, sabe? E às vezes eu percebo que eles conseguem captar essa escuta, mesmo sem eu dar o input. E aí eu fico muito feliz, porque eu falo, poxa, eles estão conseguindo entender o que a gente está querendo passar. Eu sempre faço um feedback depois das nossas ações, marco uma reunião e a gente faz um bate-papo dos pontos positivos e negativos, e eu consigo sinalizar para eles. Pô, eles trazem relatos, olha, a criança tal falou isso, então ele captou aquela escuta. E aí, quando a gente está traçando uma meta ou uma ação, ele pega aquela escuta e ele coloca dentro do contexto da ação que a gente está traçando. Então, assim, eu acho isso incrível, porque isso faz total parte da formação do aluno. Daqui a pouco ele vai ser um profissional que vai estar lá fora atuando, e a escuta é super importante, principalmente aqui na área da nutrição, ele precisa saber fazer isso. E aí eu falo, poxa, a extensão está super dando certo, que a gente está conseguindo depositar, deixar isso neles. Era esse parênteses que eu queria abrir aqui, que eu acho super interessante. É nessa hora que a magia da extensão acontece, né? Porque um dos princípios da extensão, se eu não me engano, está em interação dialógica, se eu não me engano, que é quando professores, alunos e comunidades estão ali juntos aprendendo alguma coisa, cada um com os seus saberes, né? Então, quando você vê que a liga aconteceu, é porque a magia da extensão está funcionando. Bom, vamos encerrar, então, a nossa mesa de hoje. Lembrando que, na quinta-feira, reforçando aqui o convite, a gente vai ter a exibição do documentário produzido pelo NIS sobre o projeto Teatro em Comunidades. Vai ser às 18 horas, na tenda do CLA, na Avenida Pasteur 436.
E na sexta-feira nós teremos um encontro online, que faz parte da Semana de Arte Prisional, que é organizada pelo projeto de extensão da Unirio Teatro na Prisão. A gente vai mandar por e-mail um formulário de inscrição para aqueles que quiserem participar dessa atividade online da sexta-feira. A gente agradece mais uma vez a presença de todo mundo aqui. A gente teve uma tarde muito rica, muito produtiva, e amanhã a gente continua novamente às 14 horas. Um abraço a todos e até mais. Fernanda, tem uma pergunta no chat. Tem mais uma pergunta no chat? Na verdade, é sobre a questão da gravação desse evento. Depois a gente vai disponibilizar no YouTube da ProEx. Eu aproveito, inclusive, para lembrar aqui as nossas redes sociais. ProEx Unirio é o nosso Instagram e cultura.unirio, o Instagram da Coordenadoria de Cultura. Então, sigam a gente lá e a gente vai colocar depois no nosso YouTube o nosso evento completo, tá bom? Até mais, pessoal. Até amanhã.